Fala galera, nosso vídeo 2 aqui do concurso de assistente de gestão de políticas públicas, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou tratar sobre os princípios orçamentários que ajudarão você com certeza a entender melhor sobre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E de uma certa maneira, de forma geral, você entender melhor o orçamento público brasileiro. Tudo bem? Vamos lá então? Acompanhe comigo. Bom, gente, nós temos vários princípios. Eu vou destacar alguns. O princípio da universalidade. O que significa o princípio da universalidade? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a minha letra, né? No primeiro vídeo ficou muito feia, né, minha letra. Então vamos ver. Bom, o princípio da universalidade é o seguinte. Todas, não ficou bom não, gente. Não tem jeito, viu? Todas as receitas, todas as receitas e também as despesas, elas precisam constar na LOA, gente. Todas as despesas e todas as receitas, né, elas precisam constar na LOA, precisam estar inseridas na LOA. É um princípio, o princípio da universalidade, universal, todas, receitas e despesas. Beleza? Princípio da unidade. O orçamento público, ele é uno. Ele é uno. Isso significa dizer o seguinte, que o orçamento público é um só que precisa ter. Nós temos os entes da administração pública, os entes federados, tá? Exemplo aí, o município de São Paulo. O município de São Paulo, ele vai ter o quê? Ele vai ter os seus órgãos, que fazem parte aí da sua administração direta, né, o município, e as entidades que se relacionem, evidentemente, com o município de São Paulo, tá? Então, o orçamento vai ser um só. De todos os órgãos, todas as entidades, num único orçamento aí do município de São Paulo. Por isso que é uno. Mas vale lembrar que cada ente federado terá o seu próprio orçamento. Ou seja, o município de São Paulo tem o seu orçamento, o de Guarulhos, o do Rio de Janeiro, o de Campinas, o de Salvador e assim por diante. Assim como cada estado também vai ter o seu orçamento, assim como a União vai ter o seu próprio orçamento. Por quê? Cada ente federado precisa ter um orçamento, tudo bem? E o princípio da anualidade? O nome já diz, anualidade, anual. Ou seja, o orçamento ele é válido para um ano. Ou seja, o orçamento é válido para o exercício, né, financeiro. Para o ano civil aí, financeiro. Anualidade. Também pode ser chamado de princípio da periodicidade. Princípio da periodicidade, tudo bem? Próximo princípio, o princípio da legalidade. Princípio da legalidade, porque o orçamento ele precisa estar expresso em lei, gente. Simples assim, expresso em lei. Ou seja, o princípio da legalidade diz o seguinte, né? Tem que virar lei. O orçamento tem que virar lei, tem que estar na lei. Não pode estar nada fora da lei. Vale lembrar que a administração pública só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza, ok? Princípio da publicidade é que precisa existir o quê? A divulgação do orçamento. A divulgação do orçamento vai acontecer, evidentemente, nos diários oficiais, no caso da União, Diário Oficial da União, do Estado, Diário Oficial do Estado, e, claro, no nosso caso aí, Diário Oficial do Município. E também, evidentemente, nos sites do governo, principalmente voltados à Secretaria de Planejamento. Tá certo? E nós temos também o princípio do equilíbrio orçamentário. O que é o princípio do equilíbrio orçamentário? As despesas não podem ser superiores às receitas. Porque se for superior, se as despesas forem superiores às receitas, já começa tudo errado, né, gente? Desde o início, né? Lá no projeto, não. É assim, precisa existir um equilíbrio das despesas com as receitas. Precisa bater essa conta. Eu tenho receita estimada, então eu só vou autorizar a despesa para aquela receita estimada. Tudo bem? É isso. Vamos lá, mais um. Princípio do orçamento bruto. O nome já diz, orçamento bruto. Sabe o que significa? Que são
vedadas quaisquer deduções. São vedadas quaisquer deduções, ou seja, o orçamento tem que estar pelo seu total. A administração pública não pode simplesmente chegar lá e na hora de contabilizar aquilo, eu vou descontar já o valor X, que foi um benefício para o funcionário, isso, aquilo, outro. Não pode. Exemplo, na folha de pagamento. Vou descontar aí os benefícios, né? As outras despesas. Não, tem que entrar o total, o orçamento bruto. São vedadas quaisquer deduções. O valor tem que estar pelos seus totais. Princípio da exclusividade. O que é o princípio da exclusividade? O orçamento não pode conter matéria estranha. O que é uma matéria estranha? Algo que não tem nada a ver, que não tenha nada a ver com o orçamento público. Tá bom? Exemplo, tá lá na lei orçamentária a mudança do nome de uma rua, de uma praça, homenagear alguém, criar cargos. Não pode. Por quê? Porque no orçamento só pode ter matéria voltada a orçamento público, tudo bem? A não ser, com exceção, salvo que o princípio da exclusividade traz isso, salvo a abertura de créditos. Tá? Salvo a abertura de crédito. Que crédito? Créditos suplementares, operações de crédito e ainda por cima operações de crédito por antecipação de receita. Tudo bem? Então, ele traz essa exceção, que diz exatamente assim, ó, a lei de orçamento não conterá dispositivo estranho ou matéria estranha, não se incluindo na proibição a abertura de créditos suplementares e operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Então, veja, dentro da lei orçamentária anual só pode ter matéria voltada ao orçamento, só matéria orçamentária, a não ser a referente a créditos, aí tudo bem, beleza? Qualquer outra coisa é proibido. Vamos lá? Princípio da quantificação. Quantificar significa dizer que cada setor, cada programa vai ter um crédito limitado, quantificado. Tudo bem? Então vamos imaginar aqui. Você tem aí a área da educação, a área dos transportes, a área da segurança, né? Então a área da educação lá tem 5 milhões disponível. Então esse é o crédito dela, um crédito limitado, quantificado. Ela não vai ter um crédito ilimitado. Eu costumo brincar em sala de aula com meus alunos, né, presencial, que aqui não tem vez para o Amex ilimitado, aquele cartãozinho American Express ilimitado, sabe? Você tem um desse? Chique você, hein? Então, na administração pública, esse cartão não é possível a sua existência, tudo bem? Ou seja, o crédito que cada setor, cada programa vai ter, tem um limite, é quantificado. Vamos lá? Caminhando. Princípio da especificação. Também pode ser chamado de princípio da especialização. Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, o princípio da especificação precisa especificar as despesas, né, que existem. Tudo bem? Exemplo, tá? Vamos imaginar que vai ser, tem um valor X lá para a área da segurança, ó, segurança pública, tudo bem? Um valor X lá disponível, 1 milhão, só um exemplo. Só que tem que especificar nessa área da segurança quanto que vai ser gasto para cada área, tá bom? Ou quanto vai ser gasto com materiais, com serviços de terceiros, e assim por diante. Ou seja, especificar, detalhar, discriminar ali a despesa. Tudo bem? Nós temos também o princípio da proibição do estorno. Proibição do estorno significa dizer que é vedada a transferência, gente. Transferência. Tá bom? Transferência a gente pode entender também como remanejamento, transposição. O que é uma transferência? Vamos imaginar um órgão
que está sobrando dinheiro, né? Recurso aqui financeiro, e aí vai ser transferido para um outro órgão que não tem, que está faltando recurso financeiro. Mas para que aconteça essa transferência, o que acontece? Esse princípio ele proíbe, você está percebendo, né? Esse princípio proíbe. Mas ele proíbe até a página 2. Por que ele proíbe até a página 2? Porque, na verdade, para acontecer uma transferência, um remanejamento, uma transposição, é preciso autorização. Ou seja, a gente vai entender o seguinte, que o princípio da proibição do estorno, ele não é absoluto. Se houver autorização legislativa para isso, é possível que a transferência, é possível o remanejamento. Ou seja, é vedada a transposição, o remanejamento, a transferência de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro. Categoria de programação são os programas de governo, tá? Programas relacionados à saúde, à educação, ao bem-estar, à segurança e blá blá blá. E de um órgão para o outro, normal. Desde que não exista aí autorização. Se houver autorização, se tiver autorização, pode acontecer a transferência. Vale lembrar que existem muitos casos de transferência, ok? Evidentemente, mas com autorização legislativa. Legal? Próximo princípio. Princípio da não afetação das receitas. Olha só. Não afetação das receitas significa não vinculação. Não vinculação. É que aquela receita não vai estar vinculada a um trabalho específico do governo, a um programa específico do governo, ou um bem ou um serviço específico. Não vai estar vinculado. Só que quando ele fala de não afetação de receitas, ele está se referindo a uma receita bem específica, a receita de impostos. As receitas de impostos, pessoal, ela é livre para ser utilizada em qualquer área, tudo bem? Ou seja, ela pode ser utilizada de maneira geral. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Você tem aí o imposto IPTU, imposto de renda, o IPVA. Esses impostos, gente, ele pode ser utilizado em qualquer área, não precisa ser uma área específica. Vale lembrar, não preciso me aprofundar porque o seu concurso não necessita tanto assim, mas que esse princípio ele também não é absoluto porque existem em alguns momentos que as receitas de impostos acabam se vinculando a um tipo de serviço, tipo de programa, tipo na área da educação, na área da saúde, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá. Galera, é o seguinte, ó, agora nós vamos resolver questões voltadas a esse tema, inclusive da aula 1 anterior e dessa aula 2. Acompanhe comigo então essas questões. Vamos lá. Primeira questãozinha. Eu quero que você pause o seu vídeo e tente resolver a questão, beleza? Então vamos lá. Acerca do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, assinale a opção correta. Alternativa A. A lei orçamentária anual é desvinculada do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Galera, isso está certo ou errado? Com certeza, essa alternativa ela está errada, né, galera? Como assim desvinculada? Há um vínculo, há uma harmonia entre as três leis, o PPA, a LDO e a LOA. Alternativa B diz assim: a Lei de Diretrizes Orçamentárias fundamenta e orienta a elaboração do PPA, do Plano Plurianual. E aí, gente? A alternativa B também está errada, porque a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela fundamenta e orienta a elaboração da LOA, gente, e não do PPA, ok? PPA é o planejar, vem antes da LDO. É uma sequência, PPA, LDO e LOA. Então, a LDO vai orientar a LOA e não o PPA. Beleza? C. O orçamento fiscal é um instrumento da LDO. Não, gente. O orçamento fiscal é um instrumento da LOA. Lembra que a LOA vai ter 3 orçamentos? Orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas estatais e orçamento da Seguridade Social, além da reserva de contingência. Tudo bem? Olha lá, o orçamento fiscal é um instrumento da LDO? Não. A LDO que determina as metas e prioridades da administração pública? Tudo bem, a LDO determina as metas e prioridades da administração pública, mas o orçamento fiscal não é um instrumento da LDO. O orçamento fiscal é um instrumento da LOA. Vamos lá.
D. O legislador tem a prerrogativa de apresentar qualquer tipo de modificação à lei orçamentária anual quando essa é submetida à aprovação do Congresso Nacional? Não. O legislador ele não tem essa prerrogativa de qualquer tipo de mudança, não. É quando existe, na verdade, um erro e aquele erro precisa ser corrigido ali na sua interpretação do orçamento, tudo bem? Alternativa E. A lei orçamentária anual é composta pelos orçamentos fiscal, de investimento das empresas estatais e da Seguridade Social? Sim, esse é o nosso gabarito. Alternativa E, de entramos na Prefeitura Municipal no concurso de agentes de políticas públicas. Amém? Beleza, né, gente? Então essa é a nossa primeira questãozinha aí. Espero que você tenha entendido. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, também quero que você pause o vídeo e tente resolver, tudo bem? Vamos lá. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Assinale a opção que contém um princípio orçamentário definido pela regra acima. Qual o gabarito da questão? É isso aí. Se você marcou a alternativa D, você acertou e está de parabéns. Princípio da exclusividade, que diz lá que não conterá dispositivo estranho, ou seja, só terá matéria orçamentária, com exceção da abertura de créditos suplementares, contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, tudo bem? Princípio da legalidade, é preciso estar expresso em lei. Princípio da especificação, ou também chamado de discriminação, é que precisa ser de forma detalhada as informações das despesas, das dotações, tá bom? Beleza? Não pode ter dotação global, tem que estar detalhado, discriminado, de forma minuciosa. Princípio da não afetação das receitas, você já sabe, não vinculação das receitas de impostos, porque eles podem ser utilizados para qualquer coisa, tudo bem? Beleza? Com exceção, evidentemente, dos dispositivos constitucionais referentes à saúde, educação, essas coisas que, na minha opinião, você não precisa estudar essa parte. Não creio que vai cair na sua prova. Vamos lá? Próxima questão. Próxima questão diz assim. Segundo a Constituição Federal, a peça do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal que condiciona a elaboração dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais é o OA. Qual gabarito? É isso aí. Alternativa E, PPA, que é o Plano Plurianual. Lembra que eu falei que os programas nacionais, regionais e setoriais precisam estar em consonância, ou seja, em conformidade com o PPA, com o Plano Plurianual. Tudo bem, galera? Bom, assim eu finalizo esse segundo vídeo aqui da matéria de Administração Financeira Orçamentária. Bom, você gostou aí dos vídeos? Dá um like, comenta, se inscreva no meu canal. Agora, se você realmente gostou para valer, contribua para o meu trabalho, assim você também me motiva. E se mais você quiser fazer parte de um número realmente bastante reduzido de pessoas que vão aproveitar mais ainda as minhas aulas através das 50 questões comentadas, ou seja, um simulado com 50 questões de matéria de AFO, Administração Financeira Orçamentária, tudo bem? Lei de Acesso à Informação, Atendimento, Recursos Materiais e Arquivologia, essas 5 matérias, 50 questões total, viu? Para essas 5 matérias aí, basta você contribuir com R$30. Vai ter o link aí para você clica no link, você vai ser redirecionado. E aí você vai ter essas 50 questões exclusivas. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Não se esqueça, vai ter vídeo aí de arquivologia também. Eu quero que você assista aí. Também assista os vídeos de Lei de Acesso à Informação e Atendimento. Valeu, galera. Um grande abraço.